Acelera aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos ao Fala Aí, podcast aqui do Acelera Aí, dos momentos da minha semana que eu mais gosto, compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Sempre me deixa muito feliz quando alguém que teve contato com o nosso podcast, ou no Spotify, ou aqui no YouTube, vem com alguma pergunta, ou vem até compartilhando, olha, peguei aquele insight do episódio X e estou praticando no meu negócio e está funcionando. Então, é enriquecedor, esse é o nosso esforço. Já deixo o recado aqui para você compartilhar com seus amigos, colocar o sininho, colocar todas aí as funções, porque é a forma que a gente consegue gerar mais impacto aqui com esse nosso conhecimento. O episódio de hoje é muito especial, tá? Por dois grandes motivos. Primeiro, que ele é já de cara já vou dar uma lição. Antes de apresentar o meu convidado, uma das missões aqui do Fala Aí é gerar exemplos para os empreendedores. E acho que esse episódio já vai nascer com a primeira lição, que é sobre networking, como é importante. Esse meu convidado de hoje, ele, antes da gente se conhecer, antes de ter qualquer possibilidade de negócio juntos, ele já falava bem do Acelera Aí na plataforma dele. E sem me conhecer, sem pedir nada em troca. E eu aprendi durante esses 30 anos da minha carreira que para fazer networking de verdade, primeiro você dá, primeiro você oferece. É assim que você cria conexões verdadeiras. E a gente se conheceu através disso. É uma honra, depois que eu fui descobrir o tamanho do cara. Gilberto, uma honra ter você aqui. E acho que essa é uma primeira lição que a gente deixa, né, para a nossa audiência, a forma como a gente se conheceu. Queria que você, antes da gente entrar na nossa pausa, eu queria que você contasse isso, porque eu acho que é um super exemplo, porque às vezes o empresário quer entrar nesse mundo do networking, mas ele não entende que é uma ciência. E você, para mim, é um mestre nisso. A gente só está aqui hoje, a gente só está falando de grandes negócios que a gente pode fazer juntos, mas de uma atitude que você teve que, para mim, foi um exemplo. Eu estou usando isso hoje como referência. Sim. Valeu, gente. Depois eu vou me apresentar direito, tá? Só quero começar diferente o nosso episódio. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre divulguei o Acelera Aí, né? Hoje eu tenho a Space Edu, que é uma escola de negócios, né, que foca em educação empreendedora. Só que eu também tenho rede de escolas de ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental. Então eu sou educador, né? Sou a quarta geração de professores da minha família. E lá na minha imersão, eu sempre ensino o empresário como é que ele pode crescer mais, como é que ele pode escalar. E uma das ferramentas que eu sempre ensinei foi o Acelera Aí. Então, tenho lá 2 slides mostrando o Acelera Aí, como que funciona, mas nunca tinha conhecido não. A gente nunca tinha se falado. Aí o dia você me mandou uma mensagem, pô, você não quer vir aqui falar do projeto? E sempre chegava lead aqui pra gente das suas coisas, e eu falava, quem que será que tá falando? Mas concorda que isso cria um vínculo completamente diferente, cara? Sim, e eu falava, tinha gente que pensava que eu estava mentindo. Falei, gente, você pode ter o Cauã Remo, você pode ter o Rodrigo Fácio, você pode ter o Adriano Galisteu. Estou falando, é mesmo, Gilberto, mas não tem que pagar 5 milhões? Falei, calma, eles têm um modelo de negócio que vai ajudar vocês, é só entrar em contato com eles. Queria deixar essa lição, você é empreendedor, você quer, e não tem maneira mais rápida, eu aprendi isso na prática, de você crescer o teu negócio, do que você trocar conhecimento com outros empreendedores, pessoas que estão na mesma vibração que a sua, que estão no mesmo momento do seu negócio, e você só consegue fazer isso se você tiver um bom network. Então, é uma palavra bonita de se falar, mas na prática, você praticar ela é difícil. Eu levei anos para aprender isso. E a primeira regra que hoje dá muito certo para mim, e eu vi na prática o Gilberto fazer comigo, é isso. Oferece primeiro. Oferece o que você sabe, o que você conhece. E não dá errado, cara. Volta com uma velocidade para você impressionante. Eu tenho a chance de fazer isso hoje lá no G4 Educação. As pessoas me perguntam, o Marketing Growth que eu dou lá são 6 horas de aula. Na minha agenda, na nossa agenda, né, é muito complicado. Você é professor também, né? Eu tenho orgulho de falar que sim. E as pessoas às vezes me perguntam, porra, Alan, você abre mão do seu sábado para dar 6 horas lá? É puro networking. Porque eu mais aprendo do que eu ensino, quando você troca com as pessoas. Sim. Então é muito rico. Preciso agora fazer direitinho a apresentação do Gilberto Augusto. Como você falou, Gilberto, educador. Você é fundador da Space Edu, eu fui lá conhecer, um escritório maravilhoso, moderno, uma fábrica ali de desenvolvimento, né, para quem é empresário. Mas mais do que isso, como você disse, você é quarta geração de educadores. Eu acabei de voltar de Harvard.
uma oportunidade única na minha vida. Nunca pensei, Gilberto, lá no começo da minha carreira, que um dia eu estaria em Harvard. E mais do que nunca, a principal ferramenta de transformação do nosso país é através da educação. Isso. Né? E só para vocês terem ideia, o cara que está aqui do meu lado, referências que a minha audiência gosta, só vou falar algumas, tá? Mas a metodologia do G4 Educação, o professor Gilberto aqui ajudou a construir. A metodologia da FGV, toda a metodologia de processo lá do Coco Bambu. V4 Company, que é uma investida aqui do nosso grupo, do Grupo Dreamers. Eu considero o Denner hoje um dos principais caras no mercado de comunicação do Brasil. Ele tem uma velocidade de pensamento e de execução, né? Porque quem não tem, não adianta nada você ter boas ideias. Eu falo que uma ideia vale 10 centavos, a bacia de ideias. A grande diferencial é você executar. O Denner é esse cara que tem uma velocidade de ideias impressionante, mas ele executa tudo que ele pensa, por isso que a V4 Company está no tamanho que está. Todas essas empresas e inúmeras outras passaram aí pela sua metodologia. Então é esse cara que está aqui do meu lado hoje que a gente vai conversar. O capítulo é diferente, porque a gente vai agora na largada falar de um dos principais projetos de educação que eu já tive a chance de conhecer e que vai ser executado agora. Tenho a honra de ter sido convidado ali para colaborar em algum pedacinho, e eu acho que é uma missão nossa como empresário, sempre que tiver um projeto voltado à educação, a gente colaborar, colocar energia. Às vezes é só tempo que você precisa dedicar. Eu estou colocando todas as minhas ferramentas aqui à disposição do Gilberto, mas eu quero que ele conte sobre esse projeto maravilhoso que começa a semana que vem. Dia 28 de abril é o Dia Nacional da Educação. E até hoje na minha história de educador, eu nunca vi alguém fazendo algo realmente grandioso nesse dia, sabe? Então, comemora-se aí Dia das Mães, Dia dos Pais, mas o Dia da Educação eu nunca vi alguém fazendo alguma coisa grandiosa. E eu resolvi realmente criar uma revolução no país, sabe? Eu quero transformar o Brasil num país de primeiro mundo, e eu sei que os dois motores para isso são educação e empreendedorismo. A gente lançou uma lei aqui no Brasil, que é a Lei 13.415, em 2017, que ela obriga as escolas a colocarem 20% do seu currículo em matérias relacionadas ao projeto de vida das crianças. Só que eles não falam que matérias são essas. Daí eu criei lá para a minha escola o Educação 5.0, que é a educação empreendedora, educação emocional, educação física, educação financeira e educação digital, né? Então, o que é educação empreendedora? Não é só montar um negócio, mas é como ter protagonismo na vida, ter autonomia, ter coragem, ter resiliência. O que é educação emocional? É aprender a ter autoconsciência e autogestão. A gente vive numa sociedade ansiosa, a gente vive numa sociedade depressiva, onde as frustrações mínimas se tornam tempestades. Então, como lidar com esse diálogo interno mental que acontece? O que é educação física? Geralmente as escolas colocam ali 1 horinha de futebol por semana, né? Na verdade, não é isso. São as armas da super saúde, né? Que é alimentação saudável, relacionamentos positivos, meditação, atividade física e sono restaurador. Então, você ensina a criança a comer bem, a dormir bem, a praticar esporte. E isso muda tudo, inclusive até a ansiedade dela. Então. O que é educação digital? Então, não tem como hoje a gente falar de uma criança sem falar do 6º dedo dela. O 6º dedo dela é o celular. Agora, como utilizar isso do jeito certo? Programação, né? Inteligência artificial, marketing digital. Então, tudo isso eu ensino na Educação 5.0. Então, tem empreendedora, emocional, educação física, educação financeira. O que é que eu não falei? Isso. É aprender a ganhar, gastar, poupar, investir e doar. Então, é já ensinar para a criança como é que ela vai ganhar dinheiro. E você sabe que não é ganhar, a gente conquista o dinheiro, né? Então, tem que ensinar o jeito certo de ganhar dinheiro, o jeito certo de gastar o dinheiro, o jeito certo de poupar o dinheiro, de investir. E o último nível que eu quero é a doação, que eu quero que os meus alunos todos fiquem ricos, né? E lá eu vou lançar essa Educação 5.0, que é para todos os adultos, pais, professores, educadores, conseguirem aplicar com seus filhos essa educação. E além disso, a gente vai dar uma super aula, que é a Máquina de Vendas 5.0. Então, como utilizar pessoas, produtos, processo comercial, marketing digital e inteligência artificial para criar um sistema de vendas recorrente, previsível e escalável dentro do seu negócio. Então, vai ser uma mega aula e grandes empreendedores como você estarão lá. E eu tenho certeza que todos os empresários do Brasil vão aprender muito. E gratuito, né? Tudo gratuito. Essa é a diferença. Tá vendo quando eu falo aqui de compartilhar conhecimento de verdade, né?
O Gilberto não está fazendo isso, ele está criando um movimento. É isso que o Brasil precisa, né? De movimentos estruturados. Então, eu sei há quanto tempo você está preparando isso, o investimento que você está fazendo de tempo, porque às vezes as pessoas pensam que é só investimento no dinheiro, né? Tempo hoje, às vezes, vale muito mais do que o dinheiro que você coloca ali no final da conta. E eu sei quanto tempo você está colocando nesse projeto, meu amigo. Então, assim, não perde essa oportunidade de estar lá com a gente nesse dia. Todos os convidados que eu sei que você está levando são pessoas que têm essa mesma mentalidade, que sabem que o nosso país só vai se transformar de verdade, que a gente vai... Eu fico faço um paralelo, Gilberto, não vamos falar de política aqui hoje, mas não tem como a gente também não passar essa barreira, né? Fica essa discussão de lado A, lado B, não vou nem falar de direita e esquerda aqui, lado, e o país só anda de lado há 40 anos. Está na hora do país andar para frente. De que lado que você é? Eu não sou de lado nenhum, porque lado, só a palavra lado de direito ou esquerdo já diz que a gente não vai andar para frente. E eu acho que o que você está fazendo é levar o país para frente, independente de lado, independente de qual é a tua crença. A gente precisa dar um basta nisso, a gente precisa passar a olhar para frente. E a principal ferramenta, além do empreendedorismo, é a educação. Eu falo assim, Alan, tem pessoas que estão do lado A do muro, tem pessoas que estão do lado B do muro, tem pessoas que estão em cima do muro. A gente tem que aprender a estar acima do muro. E ir para frente. Acima é olhar como um todo e entender que nós somos uma nação que precisa ser desenvolvida. Enquanto a gente estiver lateralizando as coisas, igual você falou, lado A ou lado B, a gente não vai crescer. Eu sei que existe algo chamado de religião, futebol, política, que sempre separa as pessoas. Sim. Mas eu acho que a educação, ela une. Porque a educação, ela é uma necessidade. Então, o que eu estou trazendo aqui não é uma oportunidade. É uma necessidade que, se a gente não fizer, a gente vai continuar sendo colônia. A gente nunca vai ser um país de primeiro mundo. E você falou uma coisa importante agora, que foi quando você me convidou, há 3 semanas atrás, me bateu esse clique, cara. Independente é o que você falou. Sempre vai ter torcida de um lado, torcida de outro. Não tem problema, faz parte. Mas eu acho que o elo de ligação, de união do nosso país pode e deve ser através da educação. Sim. E eu vi lá, fazendo um parênteses aqui, bem rápido, uma grande surpresa que eu tive nessa visita em Harvard e no MIT, que é o epicentro do que está acontecendo em tecnologia no mundo, foi ver essa cultura da educação nos chineses. 30% dos alunos de Harvard hoje são chineses. Hiper concentrados. Estou finalizando, comentei aqui rápido, dar uma prévia aqui, estou finalizando o meu primeiro livro. Eu estava lá fazendo pesquisa, querendo desenvolver, eu olhava a biblioteca, todos chineses. E depois eu sou muito curioso, eu fui mergulhar nisso. É cultural. Eles entenderam que a transformação viria um dos fatores através da educação. E tá aí. Parabéns, cara, pela iniciativa de começar esse movimento. E parabéns pelo livro, viu? Que livro, viu, gente? Não, vou te falar. Foi a prévia aqui. Depois eu vou. Não posso nem falar. Eu vou te chamar aqui para a gente falar dele. Poxa. Fico honrado de você falar disso. Ele conhece minha sala. O que mais tem na minha sala é livro. Então, eu sou um voraz consumidor. Agora, esse tipo de livro que ele vai lançar, nunca tinha visto. Parabéns. Não, tamo junto. Então, só vamos aqui para a gente deixar claro. Então, dia 28, que é o dia... Olha que legal, eu também não sabia. Então, dia 28 é o Dia Nacional da Educação. Então, já é um dia para a gente colocar no calendário aí de todos nós, empreendedores, como um dia importante daqui para frente. Que horas que vai começar? 7h da noite. 19 horas. Coloca aí já na tua agenda. Onde que eu vou acessar? No YouTube? Vai ser transmitido no meu YouTube, Gilberto Augusto. No YouTube do Gilberto Augusto. A gente vai colocar no nosso link lá no nosso perfil do Instagram do Acelera Aí. Você que já, a gente chama de, já tem contato com a gente vai mandar esse convite também em toda a nossa base de clientes. Você vai receber um e-mail com local e horário para você acessar. A gente vai retransmitir também no nosso perfil do Instagram. Eu vou estar lá, junto com o Gilberto. É o ponto de partida. Eu quero, de verdade, não é convite, não, é uma convocação para você abraçar essa causa junto com a gente e começar aí uma transformação no nosso país. Agenda aí travada, vamos estar junto lá. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Eu sei que não é fácil colocar um movimento de pé, porque isso não é campanha, não está querendo vender nada, é um movimento e é muito inspirador ver pessoas de bem fazendo isso pelo nosso país. Eu vou seguir aqui agora, quem já está acostumado com o nosso podcast, a gente
O Fala Aí tem uma missão, Gilberto, eu falo que tanto o artista, para ter uma carreira de sucesso, como são os artistas do Acelera Aí, a maioria deles não sabe, mas eles são empreendedores natos. Sim. Para ele chegar numa carreira consolidada e de sucesso, ele é um empreendedor autodidata, muitas das vezes. Alguns deles depois viraram até grandes empreendedores. Giovanna Antonelli é empreendedora, a Débora Seco tem lá negócios, viraram empreendedores com o tempo. Mas a carreira artística deles, elas construíram de forma autodidata. E no bate-papo que eu tenho com os artistas, a gente não fala de fofoca, que isso dá o Google aí, você tem tudo sobre os nossos artistas. Hoje a Acelera conta com mais de 120 grandes nomes da comunicação. Mas eu sempre, desse bate-papo, eu tiro insights que eu vou pontuando durante o nosso papo para eles como uma lição prática que ele pode praticar no negócio dele. Então, quero conduzir isso aqui contigo. Eu quero começar o nosso bate-papo. Eu fiquei muito impactado com aquele dia que eu fui na Space Edu, né, porque é um negócio muito próximo. Eu participo de outros projetos e cada um tem o seu diferencial, cada um tem a sua entrega. Mas o que eu vi lá no seu foi um negócio muito visceral, né? Você não esconde nada. Eu entendi a tua metodologia, o cuidado que o Gilberto tem de criar uma metodologia que quem está participando lá do conteúdo consegue no dia seguinte praticar, é impressionante. Porque tem muito conteúdo que você inspira quem está do outro lado, mas essa pessoa tem que ir lá e correr atrás de como colocar aquilo em prática. Não, você já, além da inspiração, você já dá a fórmula de praticar. Queria que você falasse para a nossa audiência especificamente de como você construiu a Space Edu, qual é a missão e o que o empreendedor encontra lá quando ele te procura. Tá. Primeiro assim, Alan, eu tenho uma rede de escolas, né? E ela começou como o Prepara Enem. Prepara Enem nasceu em 2013. Então, um cursinho focado principalmente em aprovação em medicina. Quantos anos você tinha, Gilberto? Eu tinha 23. 23 anos quando você lançou o Prepara Enem. Sucesso absoluto, olha aqui. Com 14 anos de idade, eu já tinha meu planejamento já construído da minha escola, né? Então, eu planejei montar com 33, acabei montando com 23, porque eu surfei a onda do Enem, quando o Enem estava substituindo os vestibulares das universidades. Então, o Prepara Enem começou já com 500 alunos, depois virou COP, Colégio Prepara Enem, e hoje é uma rede de escolas ali no Centro-Oeste. Então. Aí eu já aprovei mais de 16 mil alunos para medicina nas principais universidades do Brasil e do mundo. Então, eu tenho alunos aí, primeiros colocados em USP, em Harvard, em Columbia, e eu aprendi que não é sobre um sistema de ensino, é sobre um sistema de aprendizagem. Porque ensinar, qualquer um pode ensinar. Agora, se eu vou fazer o outro aprender, é outra história. Então, o que eu preciso enquanto professor, mentor, empresário que lidera uma equipe, é colocar algo na cabeça das pessoas que seja praticável e não que é uma mera informação. Se eu te perguntar o que você viu no Jornal Nacional na quarta-feira da semana passada, você não vai lembrar, porque só foi uma informação. Agora, eu preciso praticar aquilo para se transformar num conhecimento e eu preciso errar bastante para isso virar sabedoria. Então, eu entendi que eu não tenho que criar alunos que têm muita informação, eu preciso criar alunos sábios. Perfeito. Então, são pessoas que vão conseguir sair com um plano de implementação. Então, eu fiz química, né? Então, minha cabeça é igual uma tabela periódica. Então, muito bom isso. Funciona como se fosse uma metodologia, tudo numa caixinha, certinho. Então, eu gosto de explicar de maneira processual tudo que ele vai aplicar. Que eu vi que você também tem isso. Tem. Então, nas suas aulas, você gosta de explicar sempre um passo a passo. Então, existe um conteúdo que ele é aspiracional, que ele é bem importante, e existe um conteúdo que é instrucional. Quando o empresário sabe juntar as duas coisas, é uma explosão. Eu, com 14 anos de idade, eu não tinha imersões, não tinha dinheiro ainda, não tinha nem internet direito, mas já tinha o site do Sebrae. Então, eu lembro que eu estudava tudo pelo site do Sebrae, montava meu plano de negócio por lá, tal. Então, era o que tinha disponível gratuito. Então, hoje a gente tem essa série de escolas de negócios, de imersões, de MBAs. Então, não tem porquê o empresário viver só de força, fé e coragem. Ele também tem conhecimento técnico sobre Perfeito. Perfeito. E ele, hoje, eu tô aqui, estou escutando a gente, fiquei empolgado, quero ir lá conhecer a Space Edu. Qual é o caminho? A Space Edu, hoje você pode entrar no meu perfil do Instagram mesmo, é Gilberto Augusto. Quando você colocar Gilberto Augusto, vai ser Gilberto Augusto Prof, né? Porque eu não deixo de falar que eu sou professor, posso ser empresário, tem várias empresas, mas minha identidade é de professor. Então, entra no Gilberto Augusto, você vai ver lá um link na bio,
ou no próprio perfil do Instagram da Space Edu. Tem todas as datas de todos os conteúdos, todas as imersões que a gente faz lá e principalmente muita coisa gratuita, muita coisa. Porque eu não sou uma pessoa guiada por coisa, sou uma pessoa guiada por causa. Então nós temos verdadeiramente uma missão de mudar o Brasil através da educação e eu sei que eu preciso ser um rio e não uma represa. Então, sabe que você vai aprender muita coisa gratuita lá também, mas se quiser pagar também, tem produtos, então fique à vontade. Sensacional. O primeiro quadro nosso, do Fala Aí, eu costumo falar que os segredos sempre têm aprendizados. E o nome desse quadro é Conta um Segredo Aí. E a regra é simples, Gilberto. Eu não posso achar o que você vai falar desse segredo no Google. Então não pode ser me conta algum segredo, pode ser no início da tua carreira, alguma estratégia que você usa, mas entrega um segredo aqui para a nossa audiência. Tá. Então, meu banheiro é uma sala de estudos. Sensacional. Então, eu criei um box no meu chuveiro, que eu tenho um water paper. Water paper é um tipo de papel que ele não molha, tá? Você pode comprar isso na internet. E eu tenho um rackzinho onde eu coloco o meu celular e ainda tem uma caixinha de som. Então eu tomo banho, aí desculpa o pessoal do ambiental aí, mas eu gasto um pouco de água, mas minha casa tem todo um processo de retroalimentação da água. Mas eu já fiquei 6 horas tomando banho. Caraca! E eu queimei a bomba elétrica da caixa d'água. Porque é o momento onde eu mais estudo, é tomando banho. Então eu assisto o mesmo vídeo umas 15 vezes. Eu escuto o mesmo livro várias vezes. Porque se eu perguntar para a audiência agora, quem já leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? A maioria já leu. Agora, se eu perguntar, o que está no capítulo 3, você lembra? Ela não lembra. Então, o que você não revisa vira pó. Então, eu insistentemente vejo as mesmas coisas. Então, esse episódio, por exemplo, ele vai ter tantos insights que você vai ver ele uma vez só vai ser uma mera informação. Agora, se você vê ele, se você anotar algumas coisas, depois praticar aquilo, aí é onde aquilo realmente vai entrando no seu cérebro e não sai mais. E vira sabedoria. Então, um segredinho que ninguém sabe da minha vida é que o meu banho é minha principal sala de estudos. Sensacional. Eu vou te contar aqui um paralelo. A minha esposa, eu convidei ela para fazer o prefácio do meu livro. E eu tenho isso também, cara. Eu não fico 6 horas. Mas os maiores insights que eu já tive na minha vida foram no banho, foram tomando banho. E ela fala isso. É perigoso te encontrar quando você está saindo do banho, porque você sempre vem com uma ideia diferente, ideia maluca, e todas elas dão certo. Sim. E sempre foi isso. Eu tenho isso no banho e tenho, sabe aonde também? No trânsito. Sim. É porque são os momentos de maior imersão que a gente tem. Isso. A gente não tem muita distração. Então, eu já tive insights assim, de campanhas memoráveis, que foi exatamente no meio do trânsito. Dá aquele choque. Eu falo disso um pouco, falo sobre isso no livro também. Mas adorei teu segredo, acho que nunca teve nada parecido, nenhum insight no banheiro. E é um setup, tá? Construído. Depois eu posso mandar uma foto para vocês aí. Ah, não, vamos querer. É um setup, então, realmente. Cobra aqui o time dele de mandar essa foto. Já que é um segredo, vamos mostrar ele por completo. Próximo quadro nosso, Gilberto, é o Chama Acelerei. Sempre é um aprendizado de vida. É sempre muito claro o dia da tua carreira que tudo mudou. Qual foi esse dia e qual foi o aprendizado que você teve? O dia foi numa reunião de sócios que a gente tem lá na escola. E eu tenho um sócio que ele é bem nervoso, sabe? E aí eu falei uma coisa, ele se revoltou, bateu na mesa, gritou, fez aquele escândalo todo. E eu falei, não, errei, concordo com você, retiro o que eu disse. E aí logo depois ele fumava, né? Daí ele estava lá embaixo da árvore fumando, aí eu fui quietinho, conversando com ele, tá? Ele falou, Gilberto, eu acho que você está certo. Eu falei, então legal, vamos fazer outra reunião e a gente fala para o sócio. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que a arte de influenciar pessoas é conhecer a singularidade de cada ser humano. Então, quando você conhece como cada ser humano funciona, você consegue entrar na mente dele e você consegue construir o aprendizado que você quer. Então, tem gente que funciona bem em grupo, tem gente que funciona no individual, tem gente que funciona você falar baixo, tem gente que funciona você falar alto. Então, a arte de lidar com pessoas
foi o maior aprendizado que eu tive na minha vida. E quem tem sociedade, empresa, sabe. Ali a gente tem valores muito parecidos, mas habilidades e comportamentos diferentes, né? Então, eu aprendi a lidar com os meus sócios. Se eu não lidasse bem com eles, eu não ia lidar bem com os meus 5.500 alunos que eu tinha naquele momento. Então, imagina, hoje, quantas empresas que não tem briga societária o tempo inteiro. Pô, tem briga no casamento, então, sociedade é igual casamento. Sim. Então, falhas de comunicação geram separações conjugais a guerras mundiais. Você tem que ser muito bom em comunicação. E onde eu mais aprendi isso foi quando a minha escola quase quebrou, porque os sócios eles começaram a ter uma desunião. Isso por falha de comunicação. Daí eu aprendi naquele momento o quanto que a comunicação é importante. Gente, vocês não têm noção que é essa... Eu sempre faço essas pausas na nossa conversa, mas quanto é importante essa tua dica, Gilberto. Eu já tive... Quantos sócios você tem hoje em todos os seus negócios? Deve ter muitos, uns 40 aí. Então, aprendeu, tá a essência do que você aprendeu. O único projeto que deu muito errado na minha vida foi quando eu escolhi o sócio errado e eu tive uma dificuldade de comunicação com ele. Então, foram 5 anos da minha carreira que eu literalmente joguei no lixo. E não estou falando de nada financeiro, não, porque financeiro foi até bom, porque eu fiz um M&A, vendi o meu negócio, recuperei o dinheiro que eu tinha investido. Estou falando de tempo, né? Porque acho que a única coisa que não é substituível nessa nossa vida é o tempo. Quando eu olho para trás e falo que na minha carreira de 30 anos foram 5 anos que eu joguei no lixo, e ela é exatamente nesse ponto. Primeiro, não escolhi o sócio certo. Segundo, não me comuniquei com ele. Mesmo ele não sendo o sócio ideal, se eu tivesse aprendido a me comunicar com ele, com certeza eu não teria jogado tanto tempo fora. Então, aqui fica essa super dica. Não tem como, cara. A comunicação ela pode ser um problema, mas ela pode quebrar todas as barreiras de dificuldade do teu negócio. Seja com o seu cliente, aprender a se comunicar com o cliente. Eu vejo muito empresário. Aqui na Acelera a gente tem eu falo que é uma riqueza, né? A quantidade de negócios diversos que a gente tem, que são clientes nossos, pela democratização do acesso que a gente provocou. E eu vejo sempre isso. O empresário que se destaca, ele já... Porque para procurar o Acelera aí, para querer fazer uma propaganda com uma celebridade, esse cara já é diferente. Ele já tem uma atitude diferente. Quando ele sabe se comunicar, ele sabe se expressar, e eu não estou falando de formação. Formação é super importante, mas ele tem essa franqueza na hora de se comunicar, o negócio sempre dá certo. É um ponto comum e é muito legal você trazer esse exemplo como um ponto de aceleração da sua carreira. 2 dicas aí. Quem quiser entrar lá no meu YouTube depois, procura lá Gilberto Augusto Oratória. Eu vou ensinar algumas dicas de comunicação. Eu sou professor, né, gente, há muito tempo, então a principal coisa que eu sei na minha vida é didática. E segunda coisa, estuda sobre perfil DISC, tá? Então, só para vocês lembrarem, lembra de CEPA. CEPA é comunicador, executor, planejador e analista. Então, as pessoas têm diferentes tipos de perfis. E até você que vai vender, você tem que, na hora que você estiver fazendo a abordagem, aquele rapport, você tem que entender se a pessoa ela é mais comunicadora, é mais executor, planejador, analista, para você repetir o perfil dela. Porque se uma pessoa que fala muito acelerado e você fala muito lento, não vai gerar o rapport. Se a pessoa ela é lenta, ela tem uma conversa calma e você é o vendedor super afoito, você também vai perder a venda. Então, rapport é gerar um encaixe perfeito entre a pecinha de lá e a pecinha de cá. Perfeito. Isso aqui é uma mentoria gratuita aqui para vocês. Obrigado aí pela generosidade. Conheço muita gente, Gilberto, que não tem essa generosidade sua de entregar, né? Sempre desde a primeira conversa que a gente teve junto lá no teu escritório, eu percebi isso. Você é muito generoso. E acho que é por isso que as coisas voltam tão bem para você, que essa generosidade atrai somente coisas boas. Nosso próximo quadro é eu brinco, lembra daquele programa, o Video Show, que sempre contava alguma coisa que deu errado nos bastidores? Lembro. Eu falo, é uma boa do backstage. Então, conta alguma coisa que ou deu uma atrapalhada, ou que não funcionou, da retaguarda aí do teu negócio. Mas você acabou de presenciar e... Foi agora, né? Então, a gente está fazendo uma campanha muito grande aí para o Dia Nacional da Educação e eu fiz ali alguns criativos, alguns anúncios, né? Que eu estava com uma faixa presidencial, assim. Foi. E aí, como se fosse um presidente, aí eu fui rodar tráfego, R$100 mil de investimento, bloqueou tudo. Não deu nada. Daí eu falei, Alan, me ajuda, pelo amor de Deus, rapaz, estou fazendo um grande movimento. Ele falou, Gilberto, essa pauta aí vai parecer que é política, não vai passar. Daí eu tive que
pivotar tudo, gravar tudo de novo e fazer uma outra narrativa. Mas estou aqui hoje falando, dia 28 é o Dia Nacional da Educação, e eu quero mudar o Brasil através da educação, só que as plataformas não me deixaram falar do jeito que eu queria. Mas é isso, aconteceu. E faz parte. Né? Mas eu lembro do dia, você me mandou, eu falei, cara, o que está acontecendo? Você conhece bastante desse negócio. Eu vi o conteúdo, falei, cara, eu acho que é isso. Mas daí eu liguei para os meus contatos em todas as plataformas, mandei o teu material, ele falou, cara, não é sobre... Não vai porque o algoritmo entende que pode ser uma pré-campanha política e isso não pode. E não tinha nada a ver, o conteúdo, você pegou o arquétipo... era só para chamar a atenção. Era só chamar a atenção e criativamente era um material muito bom. Mas tem essas restrições, então acontece. E aí tem que lembrar disso, gente, empreender é sobre isso, tá? Empreender é sobre você todos os dias ter a capacidade de se adaptar, aprender e ser pezinho no chão, humilde, falar assim, errei, vamos ver uma outra forma de fazer. Tem uma frase, Gilberto, que é o que eu uso sempre, que eu dou de exemplo, que eu levei tempo a aprender isso. Eu falo, eu não tenho medo do novo, mas não tenho compromisso com o erro. Você não pode ter medo de testar coisas. Agora, a gente tem como DNA latino de se apaixonar pela própria ideia. Se você ficasse, porque é linda a tua campanha, você podia ficar apaixonado nela, ficar insistindo nela, não ia dar certo. Então, quando eu falo que é não ter compromisso com o erro, identificou rápido o que deu errado, pivota e vamos para a próxima. Quando você aprende isso, e é difícil, né? Porque a gente, por ser latino, a gente se apaixona pelo aquele insight, pelaquela ideia, e é duro você jogar uma coisa fora quando você não quer, né? Mas é o segredo do sucesso. Então, você entendeu que a ideia era muito boa, tinha contexto, tinha tudo, mas não ia funcionar. Você pivotou rápido. Tem E essa frase tem que ficar para você. Não tenha medo de testar coisas novas, mas não tenha compromisso quando ela não der certo. Tem muita gente que não cresce, porque não é ousado, né? É isso. A ousadia, você vai errar quando você é ousado. Só que aí tem um pressuposto da PNL que fala assim, que toda ação tem uma intenção positiva na cabeça de quem executa. É isso. Então, quando você está fazendo aquilo, você tem uma intenção positiva. Só que às vezes vai dar errado. E assim... Quanto mais rápido você... O erro, ele gera dor. A dor, pela dor, só gera sofrimento. Agora, a dor pelo aprendizado, ela gera evolução e crescimento. Então, se você tem o erro como uma ferramenta didática, eu tenho um negócio chamado biblioteca de cagadas no meu bloco de notas. Então, toda vez que eu cometo um erro, eu vou lá na biblioteca de cagadas e anoto. Só que eu reviso todos os dias minha biblioteca de cagadas. Para não errar de novo. Para não errar de novo. É isso. Então, você pode errar uma vez. Agora, lembra do Cavaleiro do Zodíaco? Você não pode tomar 2 vezes o mesmo golpe. Sensacional. Eu costumo falar, na minha carreira, Gilberto, eu tive a chance eu brinco que eu fiz uma transfusão de DNA de varejo com os maiores nomes da indústria varejista, né? Porque, como executivo, eu trabalhei na Marabras, o Nasser é um cara fora de série, trabalhei com o seu Samuel Klein na Casas Bahia, trabalhei com o Simão Aluan no Ponto Frio, depois Ricardo Nunes, que você conhece bastante na Ricardo Eletro. Agora voltei como agência da Casas Bahia, estou trabalhando com o Renato Franklin, que é um super executivo, foi da Movida, criou toda a revolução da Movida num segmento muito difícil de você crescer e agora está reestruturando toda fantástico. A Casas Bahia. Então, quando você tem a chance de trabalhar diretamente com pessoas assim, você aprende muito. E o cara que gerou mais impacto na minha carreira, ele não me ensinou nada. Olha a frase que eu estou te falando. Porque ele só fez uma coisa comigo. Ele falou, eu nunca vou te cobrar do que deu errado. Eu vou te cobrar se você não tiver ousadia de fazer coisas diferentes. Olha a frase. Ele falou, der errado, nunca vou te cobrar. Vai lá, só que se eu ver que você está parado, não está fazendo nada diferente, eu vou te cobrar. Incrível. Sensacional. É sobre isso. E eu tinha, na época, tinha 26 anos, era diretor da Casas Bahia, era executivo, não era na época de que eu era agência. Nessa época nasceu o Quer Pagar Quanto, uma das campanhas mais revolucionárias do varejo até hoje. Não teria nascido se eu não tivesse esse input dele. Porque na época o jurídico falou para não fazer, o comercial falou para não fazer, eu fui atropelando todo mundo, porque eu falei, não, isso é diferente, tem que ir para a rua.
gente fez a Super Casas Bahia, que foi a maior loja pop-up do mundo, uma loja de 50 mil metros quadrados, levou 2 milhões de pessoas em São Paulo. E muitas das coisas que eu aprendi foi com esse espírito, né, de não ter o medo e ter a ousadia de fazer diferente. Então, o Acelera Aí é isso. Sim. O que eu escutei, amigo, isso não vai ser feito, isso é proibido, os órgãos regulatórios não vão deixar, o SEMP, eu não sei quem, como é que você vai fazer, blá, 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 blá. Era só não, meu amigo. As primeiras reuniões com os artistas eu só tomei não. Não. Então tinha muito mais motivo para desistir do que para continuar. Mas seguir em frente. Então, o que você está falando é super importante. Esse aprendizado que você teve, aqui. Isso é uma lição. Deixa eu tangibilizar cientificamente, e não vou falar de ciência, porque ciência é um negócio que é chato para alguns, mas é assim. Eu hoje sou professor de neuromarketing, né? Neuromarketing é uma união de bioquímica, psicologia e marketing. Perfeito. Então, psicologia eu tive que estudar todas as escolas. Estruturalismo, funcionalismo, gestalt, behaviorismo, psicanálise cognitivo e humanista. O que a gente aprende é um negócio chamado de diálogo interno. O diálogo interno é uma briga entre o viés cognitivo negativo e o positivo. É como se tivesse um debate na sua cabeça entre o medo e a coragem. Sensacional. Então, o medo, ele é um veneno que gera uma paralisia, gera uma inação. Só que todo empresário quer é resultado. E resultado ele só é fruto de ação. Então, quando o medo te paralisa, você nunca vai ter resultado. Então, daí você tem que ter o quê? Coragem. Mas como é que eu tenho coragem? Construindo confiança. Mas como que eu construo confiança? Com um método. Porque ser corajoso, nossa, vai dar certo, eu acredito, eu tenho fé, isso é uma coisa. E pode funcionar. Agora, outra coisa é quando você está munido de uma metodologia que outros já fizeram, já erraram, já corrigiram e tal. Quando você pega uma formulinha que é F igual a M vezes A, que é uma formulinha que tem 3 letras, do Isaac Newton, uma das leis de Newton, é uma coisa tão simples, né? Mas, gente, aqui demorou tanto tempo para chegar naquela conclusão. Não. Então, hoje tem tanta metodologia boa que você pode ser uma pessoa extremamente ousada, corajosa, aplicando coisas novas, mas pautada em quê? Em metodologia. Então, quem tem método, tem confiança. Quem tem confiança, tem coragem. Quem tem coragem, age. Quem age, tem resultado. E não tem nada que motiva mais o empresário do que resultado. Resultado cura. Você quer ter motivação de verdade? Não fica assistindo esses videozinhos na internet. Não, cara, gera resultado. Porque resultado é a dopamina que você tem para continuar todos os dias agindo para ter mais resultado ainda. Perfeito. Gente, o que eu falei, hoje o episódio é especial. A gente vai entrar agora numa reta diferente aqui. Eu vou te pegar de surpresa. A gente chama desse quadro de Fala Aí invertido. Fala aí! Você faz uma pergunta para mim. Tá bom, vou fazer. Quanto tempo você demora escolhendo sua roupa quando você acorda? 5 segundos. É? As pessoas... A risada do meu time. Eu sou isso daqui todos os dias, meu amigo. Eu tenho 20 calças iguaizinhas, mesmo número, mesmo modelo, exatamente igual. As camisas do Acelera Aí, ou a mesma camisa sem o Acelera Aí. E o que muda é o meu tênis e, se um dia como hoje, que está um pouco mais frio, uma jaqueta. Tá. Então, não uso minha energia, nenhum segundo da minha energia pensando em que roupa que eu vou vestir. Tenho um problema com a minha esposa. No final de semana, minha esposa quer que eu troque, ponha uma cor, ponha não sei o quê. Aí eu falo assim, então se você escolhe para mim, eu não vou ficar escolhendo, não. Tá. E eu tenho isso como... Eu li isso há muitos anos atrás. A Einstein fazia um pouco disso. Fala que ele fazia sempre, não é verdade, mas ele tinha um pouco disso. O Zuckerberg também adotou como isso, mas eu não copiei eles, não. Com o tempo, eu aprendi uma coisa muito importante. O começo do dia é fundamental na tua produtividade. Isso. Fundamental. Se você me ligar, Gilberto, 7 horas da manhã, qualquer dia da semana, você vai me encontrar aqui no escritório. Eu aprendi que é mágico. Das 7 às 9 da manhã é a hora que eu formato toda a estratégia do meu dia. Sim. Então, quando eu não consigo fazer essas 2 horas de estratégia no meu dia, eu viro um operacional. Eu não faço diferença nenhuma para o meu negócio. E quando eu consigo planejar, pensar, tudo que acontece depois é muito bom. Então, quando eu quebro a minha rotina, o dia não, pecado eu falar que seria um dia ruim, não é. Mas eu não sou produtivo como eu deveria ser na posição que eu estou hoje, de estar sempre dando a visão para o meu time.
E eu aprendi também que você não pode perder tempo desnecessário. Então, eu sou viciado em ler, então eu não começo meu dia sem ler os 4 principais jornais do dia. Hoje tem alguns podcasts que eu gosto, o livro que eu estou atrasado. Então, eu vou fazendo tudo isso aqui nesse começo de dia. E eu falo, cara, eu não vou perder tempo escolhendo minha roupa. E você responde o WhatsApp também de manhã. Aí você respondo bem cedo. É. Mas eu não perco tempo com coisas que eu considero que não preciso. E roupa, para mim, é uma delas. Então, eu não tenho. Agora, eu estou curioso por que você me fez essa pergunta. Porque você reparou que eu estou sempre igual? Não, porque você falou que é para eu te pegar de surpresa, não é? Ah, boa. Eu vou te pegar mais. Boa. Então vai lá. Na sua visão, Adão tinha umbigo? Adão? Tinha umbigo? Cara, que pergunta. Óbvio que tinha. Tá bom. Mona Lisa é bonita? Para quem pintou ela, sim. Ah, então não é sobre a criatura, é sobre o criador. É sobre o criador. Legal. Eu posso te fazer mais perguntas difíceis, hein? Manda aí. Manda aí que tá bom. A audiência vai gostar. Tá. Ó, Tô fazendo uma exceção aqui, geralmente é uma pergunta só, mas vamos embora. você é guiado por propósito ou por dinheiro? Disparadamente por propósito. Eu Legal. aprendi depois de um tempo que o dinheiro é consequência. Eu já fui o cara do dinheiro. Por metade da minha carreira. Metade do tempo eu fui guiado pelo dinheiro. Sim. E eu percebi que isso não te faz acordar com a mesma energia sempre. E qual que é a Eu lição que reconheço fica nisso aqui que você está ouvindo? É o seguinte, depois dos 18 anos de idade, gente, todo mundo precisa de dinheiro, tá? Nas minhas imersões é La Plata, sabe aquela brincadeira que a gente faz? La Plata. Mas é assim, você precisa ganhar dinheiro para expandir o seu propósito. Então o dinheiro é fundamental. O que te guia, o motor é o propósito. Mas se você não ganhar dinheiro com o seu propósito, você não vai expandir esse propósito para ninguém. Então, o meu propósito é educar o Brasil e mudar o Brasil. Só que eu ganho muito dinheiro para investir cada vez mais nesse propósito. Então, esse é o grande segredo. O que te guia? Propósito ou dinheiro? É o propósito, mas você tem que ganhar dinheiro para expandir cada vez mais seu propósito. E me fala uma coisa, é muito boa essa provocação, quero seguir um pouquinho com ela. O empresário que está ali Vou focar aqui no small business, que é o meu coração bate muito forte hoje pelo Acelera Aí. Eu tenho outros negócios, a gente atende as maiores marcas do Brasil hoje e me dedico muito a isso, mas eu sei que a diferença que o Acelera Aí faz para o empresário, a gente tem vários cases aqui de transformação, é importante. E eu vejo um dilema muito grande nesse microempresário brasileiro, porque, o Diego Barreto, lá nesse evento que eu estava, falou que uma frase que vai ficar para sempre na minha cabeça, né? O Brasil tratora o micro e pequeno empresário. Porque é muito difícil. Sim. Todo o processo tributário, fiscal, tudo que acontece. Amorosidade, tudo. Custo do dinheiro, tudo é muito difícil. Então, é um trator passando em cima do empresário sempre. O que você falou para mim tem muita pertinência, mas como equilibrar isso no começo? Que quem está nos assistindo agora deve estar com isso. Legal o que o Gilberto falou, legal o que o Alan falou. Uhum. Mas como eu equilibro isso na minha vida real? Tá, é assim. Os meus alunos, Alan, quando chega com 16 anos, que eles começam o 3º ano do ensino médio, eles falam, Gilberto, eu não sei que curso que eu vou prestar. Eu acho que uma hora quero medicina, outra hora quero direito, outra hora quero engenharia. Falei, então vamos lá, filhão, senta aqui. Eu criei um negócio chamado de zona de genialidade. Então, zona de genialidade é uma metodologia que eu vou unir as inteligências múltiplas que ele tem, os valores inegociáveis de vida, as histórias dele e oportunidades de mercado, que é onde a gente fala aqui do dinheiro, né? Sim. Então, a interseção dessas 4 bolinhas é a zona de genialidade. E quando você encontra ela, você é o profissional mais bem pago do mercado, o mais indicado, o mais falado. Então, isso serve para o empresário também. Isso serve para o empresário, que é o que a gente chama de qual que é seu posicionamento único, né? Mas lá, para as crianças, eu tenho que ensinar essa zona de genialidade. Já pensou se o Neymar nadasse em vez de jogar futebol? Será que ele seria o Neymar? Então, você tem que encontrar a sua zona de genialidade. E todo mundo tem, né, Gilberto? Isso. E a zona de genialidade, ela está relacionada com o propósito. Porque, assim, primeira coisa que eu analiso é os seus talentos. Inteligências múltiplas. A gente tem inteligência visual, verbal, auditiva, lógico-matemática, motor, interpessoal, intrapessoal, espiritualista e naturalista. Então, dessas 9, quais são suas 3 principais? Depois, os valores inegociáveis de vida. Então, para alguns é família, para outros é dinheiro, para outros é saúde, outros é justiça, honestidade, assim vai. Então, quando eu vou unir aquilo que você é bom com aquilo que você dá valor, o propósito já começa aqui.
Então, quando eu te mostro a zona de genialidade, você começa a trabalhar igual um trator, dedicado, motivado. Não tem como o dinheiro não vir. Porque eu não estou forçando a barra, né? Eu estou fazendo... Cara, é sensacional isso. Então, esse é o famoso propósito, né, que o pessoal fala. Então, quando você faz com propósito, o dinheiro vai vir. O que você precisa entender é, o dinheiro tem que ser uma ferramenta que expanda cada vez mais o seu propósito. E como que eu faço aqui? Para a nossa audiência... Agora deve ter uma galera curiosa para descobrir a zona de genialidade dela. Como é que ele faz na prática isso? Tem algum vídeo seu? Tem que fazer o curso? Eu estou escutando esse nosso papo aqui. Quero fazer a minha zona de genialidade. O que eu faço? Aí eu não tenho um produto para fazer isso, porque eu faço isso com os meus alunos na escola, né? Mas eu tenho uma mentoria que chama Oráculo. Perfeito. O Oráculo, o empresário, ele passa um dia inteiro comigo. Sensacional, que é a super dica aqui. São 8 horas. Então, é um processo totalmente individual. Eu não gosto muito desse negócio de essas mentorias para aquele monte de gente e tal. Eu gosto de tratar o ser humano na singularidade, sabe? Então, nesse momento, ele pode falar isso comigo, sabe? Porque não tem como eu criar um planejamento comercial, um plano de marketing para ele, se eu não começar da principal direção. A principal direção da vida não é nem para frente nem para trás, é para dentro. Então, quando eu tenho esse autoconhecimento, é a chavinha que eu preciso para abrir todos os cadeados do conhecimento que eu preciso para crescer. Sim. Caso contrário, eu só vou ficar batendo de porta em porta e não vou sair do lugar. Eu corro numa esteira sem andar. Caraca. Mais uma porrada aí para vocês. Aguenta aí. Faço sempre essa pergunta para os meus convidados, e aqui é sem filtro, tá, Gilberto? Quero uma visão sua, analítica, do Acelera aí. Legal. Você conhece um pouco mais, você fazer isso, como a gente abriu o nosso capítulo aqui, de forma super espontânea, mas agora você conhece mais, eu tive a chance de te apresentar toda a estrutura, tive a chance de ir lá contar isso para a sua turma. Queria que você dividisse com a nossa audiência a tua visão sobre o nosso projeto. Tá, o Acelera aí, na minha visão, né? Por que eu indico o Acelera aí antes mesmo de te conhecer? O marketing, ele tem uma metodologia, né? Se eu fosse resumir aqui em um slide, seria o funil de cocô. Faz em casa, funil de cocô. Você vai lembrar. Sensacional. O que é o de cocô? Descoberta, consideração e conversão. Então, a primeira coisa, você precisa ser descoberto. Se as pessoas não sabem que você existe, você pode ter o melhor produto do mundo, você não vai vender. Então, quais são as ferramentas que eu tenho de descoberta hoje? Eu tenho televisão, eu tenho rádio, eu tenho revista, eu tenho tráfego pago, eu tenho influenciadores, eu tenho grandes artistas que trazem autoridade instantânea para a minha marca. Opa! Mas como é que eu posso ter isso aí? Quanto custa? Aí eu descobri que tem uma empresa que faz esse negócio. Falei, rapaz, eu tenho que indicar esse negócio. Porque enquanto tem gente gastando rios de dinheiro em tráfego pago, com um CTR muito baixo, com um ROI muito baixo, e quer gerar um branding mais rápido, uma notoriedade mais rápida, ele pode usar isso aqui. Então, é uma ferramenta dentro de um funil de marketing. Perfeito. Então, por isso que eu indico, porque realmente funciona e é científico, né? Sensacional. Obrigado. E acho que para minha audiência aqui, eu quero colocar ele no nosso, só porque ele resumiu de uma maneira, é o dom que você falou da comunicação, né, e de educar. Você conseguiu falar de uma forma muito simples, né, qualquer pessoa consegue entender a nossa essência. Obrigado pela mais essa generosidade. A gente está indo para a nossa retinha final aqui. Quero reforçar aqui nesse capítulo o movimento de segunda-feira, Dia Nacional da Educação. Você está lá com a gente, às 19 horas, a gente vai colocar todos os links aqui. De novo, é uma convocação. Vamos começar a mudar esse país. Vamos parar de reclamar. A gente sabe que é muito difícil, não vou ficar rendendo isso aqui, mas a mudança tem que começar pelas nossas atitudes. E uma delas é incentivar projetos de educação. É assim que a gente vai ter melhores colaboradores para os nossos negócios, é assim que a gente vai ter novos negócios nascendo. O Brasil tem uma resiliência, falei bastante disso em Harvard também. A gente pode não ter o mesmo acesso à educação que eles têm, investimento que eles têm, quase o tamanho do nosso PIB, Gilberto, descobri lá nessa semana, quase o tamanho do PIB brasileiro, o que as universidades americanas recebem de doação dos próprios americanos.
Olha a distância que a gente está. Olha o tamanho do esforço. Só que a gente tem uma coisa característica aqui do brasileiro que é muito forte, que é a resiliência. Isso. Que eu acho que é um dos fatores importantes aí para o empreendedorismo. Por isso que a gente tem tanto empreendedor, né? Eles têm o conhecimento lá, mas eles não têm a quantidade de empreendedores de negócios que a gente tem aqui. O que falta para a gente é acreditar um pouco mais na educação. Então, na hora que a gente unir essa capacidade, essa resiliência que é a DNA do brasileiro, com educação, com um método, que é o que você falou agora, com processo, né? Colocar criatividade, eu aprendi depois de muito tempo, colocar criatividade com a segurança de metodologia, de leitura de dados, de olhar de mercado, sempre vai dar certo. E é isso que, esse movimento que começa na segunda-feira. Então, de novo, convocado aí todo mundo para estar lá junto com a gente. Nessa reta final, quero algumas indicações, Gilberto. Um livro que você acha que a nossa audiência pode mexer aí com eles. Pai, toda vez que tem vários, mas... toda vez que eu indico um livro, as editoras elas entram num caos, né? Porque o pessoal compra e acaba. É mesmo? É. Vamos acabar com mais um, então. Um livro, acho que todo mundo tinha que ler, chama-se Roubando o Fogo. Opa, esse eu não conheço. Então, Roubando o Fogo é um livro que fala sobre o controle do diálogo interno. Então, como os monges tibetanos, como os ninjas, como os samurais, como os Navy SEALs, eles controlam aquele debate entre o medo e a coragem. Sensacional. Acho que quem lê esse livro aí vai ter uma vida diferente dali para frente. Sensacional, bela dica, nunca tivemos em 53 episódios esse livro. Ótimo. Um podcast que você gosta? Podcast que eu gosto, rapaz, deixa eu ver. Se tiver, tá? Eu gosto de consumir de tudo, sabe? Mas deixa eu ver eu gosto do Sérgio Sacani, o Space Today. Isso não conheço. O Sérgio, ele é um físico também. Eu acho que ele é especialista em petróleo e tal. Mas ele é um cara que fala muito sobre o espaço, ele acompanha muito o Elon Musk, o SpaceX. Então, eu gosto muito de lateralidade, sabe? Então, eu não fico assistindo só coisa de marketing, eu gosto de tudo. Tem os 4 princípios dos grandes sábios, perícia, prudência, paciência e lateralidade. Então, perícia é o como, é saber fazer, prudência é responsabilidade ao fazer, paciência é respeitar o processo e lateralidade é não ter um conhecimento monolítico. É sempre olhar para os lados sem nenhum tipo de preconceito. Sensacional. Tá? Mais uma aula aqui do professor. Algum perfil do Instagram ou do LinkedIn que te inspira? Cara, eu sigo, na verdade, o PubMed. PubMed é uma plataforma de artigos científicos, né? Legal. Então, lá tem um neurocientista chamado de Alan Snyder. Então, o Alan Snyder, ele estuda sobre a inteligência do ser humano. E é onde eu mais fico ali estudando. Só dica gigante. Um filme ou um seriado? O Aviador, Leonardo DiCaprio. Sim. Filme. Sim. Ali você vai entender o que é resiliência mesmo. Não, isso é o empresário clássico. Que assistir esse filme e não chorar 2 horas e não mudar de vida, nada mais te muda. Mais uma super dica. Que episódio, meu amigo. Quero te agradecer de novo pela generosidade de estar aqui com a gente compartilhando isso, pelo desafio aí que você vai enfrentar na segunda-feira, que não é fácil fazer um movimento desse tamanho que você está fazendo. E conta com a gente. Tenho certeza que você vai poder contar com a nossa audiência, com o empreendedor que segue aqui, o Acelera Aí, que está aqui dentro, que está vivenciando isso que a gente está, essa transformação que a gente está provocando no mercado. A galera é bastante engajada, gosta de evoluir junto. Então, conta comigo, conta com a nossa audiência. Segunda-feira a gente está lá. E eu sei que é só o primeiro passo, né? Quando você cria um movimento, ali não é o final do movimento, é o start, né? O primeiro passo de uma jornada incrível aí que você vai poder sempre contar com a gente. Sim, obrigado. Obrigado por participar. Valeu. Fala aí. Obrigado pelo time todo aqui, pela empresa maravilhosa. Se nos pedir, a gente tem uma lembrança aqui. Obrigado. A galera é curiosa, você vai ter que mostrar. Legal. Ué, mas isso aqui não pode mostrar na internet, não. Tem censura. Muito bom. Olha isso aqui, gente. Fica lá na tua estante lá. Isso aqui é um microfone, né? Então é isso, ó. Fica lá, Hoje em dia todo mundo tem uma voz. E lembra o seguinte, sua voz é como o sol.
ela traz luz, ela traz vida. Já pensou se o sol fosse tímido e falasse assim, não vou aparecer hoje não? A terra morreria. Então lembra que você tem voz e a sua voz pode salvar muitas vidas, tá? E aqui minha canequinha, que eu gosto sempre de tomar meu cafezinho. Fala aí. Obrigado. Tamo junto. Coração.